Você já se sentiu completamente invisível? Como se de repente todas as portas tivessem se fechado, seus amigos tivessem se afastado e você tivesse sido deixado sozinho no meio do nada? A ansiedade bate forte. Você se pergunta: Deus está me punindo? O que eu fiz de errado? Pare de se culpar agora mesmo. A resposta é não. Você não está sendo punido. A Bíblia esconde um padrão psicológico brutal sobre o sucesso e a grandeza humana, um segredo que a neurociência moderna só conseguiu mapear agora, milhares de anos depois. O isolamento que você está sentindo hoje não é um erro do universo. É uma arquitetura divina, projetada para hackear o seu cérebro. Pegue uma água e preste muita atenção, porque nos próximos 10 minutos eu vou te provar cientificamente e espiritualmente que o seu deserto atual é a maior vantagem injusta que você poderia receber. Se você olhar atentamente para as Escrituras, vai notar um padrão inegável. Ninguém grande foi forjado na multidão. A grandeza sempre nasce no isolamento. Veja Moisés. Ele era um príncipe no Egito, cercado de luxo, influência e muito barulho. Mas antes de liderar uma nação, ele foi enviado para o deserto de Midian por 40 anos. 40 anos cuidando de ovelhas, no silêncio absoluto. Veja o apóstolo Paulo. Quando ele teve a sua revelação na estrada de Damasco, ele não correu para as grandes cidades para pregar. Ele sumiu na Arábia por 3 anos. E claro, o próprio Jesus. Antes de iniciar seu ministério, antes de realizar um único milagre público, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ficou 40 dias em total isolamento e fome. A pergunta que você precisa se fazer é: por que o deserto? Porque o Criador do universo, que poderia capacitar alguém instantaneamente, exige o isolamento absoluto como pré-requisito para o poder. A resposta está na forma como a máquina mais complexa da Terra funciona: o seu cérebro. Para entender o deserto espiritual, você precisa entender a si mesmo. A neurociência moderna estuda um fenômeno fascinante chamado poda sináptica, que é brutalmente acelerada através da privação sensorial. O seu cérebro é uma máquina de adaptação. Quando você está cercado pelo mundo, pelo barulho constante das redes sociais, falsos amigos, trabalho estressante e opiniões alheias, o seu cérebro cria trilhas neurais, baseadas nesse ambiente tóxico. Você se torna um reflexo do ruído ao seu redor. Você passa a desejar o que os outros desejam e a temer o que os outros temem. A sua identidade fica completamente diluída na multidão. Mas o que acontece quando você é arrancado desse ambiente? O que acontece quando você é colocado em um deserto financeiro, emocional ou social? Quando o seu cérebro é privado dos estímulos familiares e das distrações baratas, ele entra em um estado de choque inicial. É por isso que os primeiros dias e meses do seu isolamento doem tanto. É a abstinência biológica de dopamina. Mas logo depois que a dor passa, a mágica neurológica acontece. Sem o ruído externo, o cérebro começa a podar, ou seja, a destruir fisicamente as conexões neurais fracas e inúteis que estavam ligadas às velhas crenças, aos traumas e à necessidade de aprovação dos outros. A neuroplasticidade entra em ação. No silêncio do isolamento, você é forçado a confrontar quem você realmente é. O deserto é uma câmara de privação sensorial divina. Deus te isola porque ele precisa que o seu cérebro desaprenda a linguagem do mundo corrupto para poder aprender a linguagem inquebrável do céu. Na psicologia analítica, existe o conceito da noite escura da alma. É um período de desolação espiritual absurda, onde tudo que parecia dar sentido à sua vida é retirado violentamente de você. É o seu ego morrendo. Quando Deus permite que você perca amizades que você achava que durariam para sempre, quando Ele permite que um projeto fracasse e você fique sozinho no quarto chorando, Ele está forçando a morte da sua arrogância.
No Egito, Moisés confiava no seu status de príncipe. No deserto, ele percebeu que não era nada sem o grande Eu Sou. A sua atual solidão é o lugar exato onde o seu orgulho e os seus medos morrem de fome por falta de atenção. Se Deus te desse a vitória gigantesca que ele planejou enquanto você ainda está apegado às validações de pessoas fracas, essa mesma vitória te destruiria. O palco revela, mas é o deserto que forja. Pense na lagarta. O casulo não é um caixão. Embora seja escuro e solitário, dentro dele, a lagarta literalmente se dissolve em líquido antes de reconstruir o próprio corpo para voar. O isolamento atual é o seu casulo. Dói, porque você está perdendo a sua forma antiga. A grande notícia é que ninguém mora no deserto para sempre. O deserto não é o seu destino final, é apenas a sua base de treinamento militar. Quando Moisés saiu do deserto, ele não era mais um príncipe fugitivo e assustado. Ele era um líder imparável que fez os mares se abrirem. Quando Jesus saiu do deserto da tentação, a Bíblia relata que ele voltou no poder do Espírito, pronto para esmagar impérios. Quando você sobrevive ao processo de poda sináptica, quando você sobrevive à morte da sua velha identidade e aprende a ouvir a voz do Criador no meio do silêncio absoluto, você sai de lá inquebrável. Você desenvolve uma armadura psicológica e espiritual intransponível. Você simplesmente deixa de ser refém do que as pessoas pensam de você. Sabe por quê? Porque aquele que já enfrentou os seus piores demônios na solidão da madrugada não teme a opinião de meros mortais na praça pública. O homem ou a mulher que entra no deserto nunca, em hipótese alguma, é a mesma pessoa que sai dele. A fraqueza fica na areia. A força sobe a montanha. Portanto, preste muita atenção em mim agora. Se você está atravessando um vale sombrio neste exato momento da sua vida, se os seus amigos sumiram, se o seu telefone parou de tocar, se você se sente completamente esquecido e invisível para o mundo, mude a sua perspectiva agora. O que você está vivendo não é abandono, é exclusividade. O Rei do Universo limpou a sua agenda, esvaziou a sua mesa e tirou as pessoas erradas do seu caminho porque ele quer uma reunião particular com você. Abrace esse processo. Agradeça por essas lágrimas. O seu cérebro está sendo reconfigurado para suportar o peso da sua futura coroa e a sua alma está sendo blindada contra a inveja. O seu isolamento é, e sempre foi, a sua preparação. Se essa mensagem era a resposta que você estava buscando para encontrar paz hoje, digite "Eu aceito o processo" aqui nos comentários. Deixe o seu like para que o algoritmo leve essa mensagem para mais pessoas que estão chorando no deserto. E inscreva-se no Último Testemunho para continuar desvendando os maiores segredos bíblicos. Fique em paz. O silêncio que você ouve hoje é o som exato da sua vitória sendo construída para o amanhã.